Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês aqui. Creio que provavelmente meus pais devem estar assistindo isso aqui que eu estou fazendo aqui, porque meus pais são aqui de Aracaju. Meu pai é pastor da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias. A minha mãe falou que estava toda orgulhosa de eu estar aqui hoje nessa igreja. Mas eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, pela confiança. Agradeço ao pastor pela oportunidade. Meu nome é Eduardo Júnior, eu também sou sou pastor de jovens da Segunda Igreja Batista em Duque de Caxias. Eu estou acompanhado da minha esposa, a Tati, que ela está ali entre Sandra e Luísa e Tiaguinho, que não é mais Tiaguinho, agora já é Tiagão. E a gente tem 2 filhos, a Maria tem 8 anos, o Felipe tem 5 anos de idade. Nós estivemos alguns anos fora do Rio de Janeiro como missionários, ali no Espírito Santo, de 2017 até 2020, e aí com a pandemia o Senhor nos retornou para a nossa igreja mãe. Nós temos cooperado lá com a obra do Senhor desde então, novamente. Eu queria começar essa palavra pedindo para que você abrisse a sua Bíblia em Salmos capítulo 90, versículo 1. Salmo capítulo 90, está do lado daquela folha amarela do 91 que fica aberta na casa. Às vezes na mesma folha, né? Dependendo da Bíblia. Se você é daqueles irmãos que gosta de deixar a Bíblia aberta em casa, no Salmo 91, chegou a sua vez aí, na sua página. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, oramos para que o Senhor venha sobre nós essa noite. Nós oramos para que o Senhor nos dê entendimento, o Senhor ilumine o nosso entendimento acerca das Escrituras hoje. Enquanto nós nos deparamos com a Bíblia, com a sua palavra, abra os nossos olhos, queremos te encontrar. Pai, eu oro para que possamos continuar tendo uma experiência contigo como estamos tendo desde quando começou essa reunião. Nós oramos, Pai, para que possamos sair daqui mais firmes na nossa fé, ainda mais. Nós oramos para que a nossa saída daqui seja cheia do Espírito Santo ainda mais. Eu queria que você orasse pela sua vida, meu irmão. Ore pelo seu coração, pela sua mente. Peço que o Senhor possa ligar a sua mente à mente de Cristo. Ore para que o Senhor possa ligar o seu coração ao coração de Deus, em nome de Jesus. É isso que nós pedimos, Pai. Ligue o nosso coração. Faça-nos enxergar a nossa recompensa no Senhor. Ligue o nosso coração, o teu coração, em nome de Jesus, amém. Salmo capítulo 90, versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Sabe, meu irmão, Deus ele tem sido o refúgio dos seus filhos de geração em geração. O mesmo Deus que andava com Adão lá no Éden, é o mesmo Deus que tem sido o seu refúgio hoje em 2022. O mesmo Deus dos homens da Bíblia, o mesmo Deus dos grandes profetas da Bíblia, o mesmo Deus que conversava com o Filho Jesus enquanto ele estava aqui, é o mesmo Deus que tem sido o nosso refúgio hoje. Eu queria que você entendesse algo que a gente vai falar essa noite aqui. A gente vai falar acerca do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos quem é Deus, mais nós conseguimos entender qual é o nosso propósito neste lugar. Quanto maior o nosso conhecimento sobre quem é o Senhor Jesus, sobre quem também é o Deus Pai, nós podemos abrir o nosso entendimento, a nossa mente e entender várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. É difícil a gente conseguir um conceito que diga assim, olha, Deus é isso ou Deus é aquilo. Por quê? Porque Deus ele é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa resumir aqui. Deus é muito maior do que qualquer coisa, que qualquer livro, de qualquer pessoa, qualquer grande estudioso, qualquer grande homem de Deus que já existiu, possa defini-lo. Mas dentro daquilo que nós podemos definir, naquilo que nós conseguimos pensar sobre Deus, nós conseguimos conhecer a Deus conhecendo as suas características, ou as suas qualidades. E eu separei 3 delas para a gente falar essa noite. A primeira é a eternidade de Deus.
É bom que você entenda que Deus ele não tem um passado, Deus ele não tem um futuro, Deus ele sempre existiu e Deus ele sempre existirá. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade em entender isso. Eu perguntava para o meu pai assim, olha, mas quando foi que Deus começou a existir? Ele falou, não, Deus sempre existiu. Eu falei, não, mas não tem como Deus sempre existir. Deus existiu a partir de algum dia, alguma hora. Ele, não, Deus sempre existiu. E isso não entrava muito na minha cabeça. Sabe, Deus sempre existiu, e quando as palavras sobre tempo, ou sobre o tempo, aparecem nas Escrituras, elas sempre estão se referindo ao nosso tempo, não ao tempo de Deus, porque Deus ele habita numa eternidade, mas o tempo habita dentro de Deus. Sempre quando eu vou falar sobre isso, eu gosto de ilustrar de uma seguinte forma: imagine que toda essa parede aqui atrás é a eternidade de Deus. Imagine que essa parede aqui atrás é a eternidade de Deus. E você então comece a imaginar que a pontinha aqui desse telão, essa pontinha preta, até a outra pontinha preta, é a sua linha do tempo. Aquela pontinha preta é o dia 27 de junho de 87, o dia que eu nasci. E é o dia que você nasceu. E aquela pontinha, outra pontinha preta, é o dia que eu vou morrer. Eu não sei qual é o dia que eu vou morrer. Mas preste atenção, toda a minha vida, toda a linha do meu tempo, toda a linha do tempo da sua vida, ela habita dentro da eternidade de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente conhece o tempo por uma sucessão de eventos. Essa é a maneira como a gente usa para estudar as coisas e conhecer o universo. Por exemplo, as mudanças elas ocorrem em sequência. É necessário que tivesse o ontem para ter o hoje. E o hoje é importante para existir o amanhã. É necessário existir o antes para existir o depois. Mas quando você enxerga essa ilustração aqui, Deus ele consegue enxergar toda a linha do tempo da sua vida em uma única cena. Quando Deus olha para a minha vida, Deus ele não vê como eu vejo. Eu vejo o ano de 2022, eu não sei em qual parte, espero que seja bem no início aqui da minha linha do tempo, mas eu não sei o ano de 2022, esse dia de hoje, em qual parte está da minha linha do tempo, porque eu conheço só o dia 27 de junho de 87. E até hoje, mas eu não sei o que vai acontecer até aquela outra ponta. Você também não sabe o que vai acontecer na outra ponta, mas quando Deus olha para a sua vida, Ele enxerga toda a sua vida numa única cena. Para a gente o tempo parece estar em sequência, para Deus não existe esse olhar que a gente tem, porque Ele é eterno e o nosso tempo habita dentro da eternidade de Deus. Então, se Deus é eterno, Ele pode sempre continuar sendo um lugar seguro para os seus filhos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Nós somos feitos de eternidade, meus irmãos. Assim como nós também fomos feitos para o tempo. Então, sermos feitos de eternidade, mas sermos obrigados a habitar dentro de um tempo, a permanecer dentro de um tempo, é algo que deixa a gente, às vezes, meio sem entender as coisas. Por exemplo, tudo dentro do nosso interior clama por uma eternidade, clama pelo que há de vir. Você viveu muito bem isso na pele nos anos de 2020 e 2021. Quando você tinha seus planos, eu me lembro que na virada de 2019 para 2020, fizemos vários planos da vida. Olha, nós vamos fazer tal coisa, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai para tal lugar, a gente estava cheio de expectativa. Quantos de vocês não fizeram vários planos de 2019 para 2020? E aí janeiro começou, quando chegou fevereiro, quando chegou março, veio a pandemia. E a pandemia nos fez viver exatamente isso. Tudo no nosso interior começava a clamar por algo que viria, pela eternidade, enquanto tudo ao nosso redor nos lembrava uma mortalidade e uma mudança. Mas o fato é que Deus nos fez de eternidade.
Deus nos fez de eternidade e nos colocou dentro de um tempo. Agora, para você entender isso, preste atenção. Deus nos fez de eternidade. Nós moramos dentro do tempo, mas o tempo mora dentro de Deus. Por isso Deus ele não tem pressa de fazer nada. E também Deus não se atrasa. Quando a gente fala que Deus tem pressa de fazer algo, a gente fala para a gente poder entender que Deus quer fazer algo na nossa vida. Mas se você for olhar por isso de uma forma um pouco mais consciente, você vai perceber que se o tempo habita dentro de Deus, e se Deus enxerga tudo numa única cena, Deus ele não tem pressa e Deus ele não chega atrasado. Porque o que para nós é um futuro, para Deus já é uma realidade hoje. Deus ele é eterno e Deus também ele é imutável. Sabe, dizer que Deus é imutável significa dizer que ele jamais vai se diferir dele próprio. Deus ele jamais se difere de si mesmo. Sabe por quê? Porque para que um ser ele mude, para que você veja uma mudança em alguém ou um ser, é necessário que essa mudança ocorra em pelo menos uma dessas três direções. Por exemplo, é necessário que alguém vá de pior para melhor, ou de melhor para pior. Aí você vai perceber, opa, mudou alguma coisa ali. É necessário que esse ser mude de dentro de si, de uma situação imatura para uma situação madura. Sabe, eu fico mexendo com o Tiaguinho, mas é porque eu peguei o Tiaguinho no colo. É triste falar isso porque eu estou ficando velho. Mas quando eu cheguei aqui e vi que o Tiaguinho tinha barba, eu fiquei assim, meu Deus, como eu estou velho. Por quê? Os seres, eles mudam, meu querido. De uma situação imatura para uma situação madura. Ou também existe uma mudança de classe. De uma classe ruim para uma classe melhor um pouco. Ou seja, para que haja uma mudança em alguém, ou tem que ser de melhor para pior, ou tem que ser de maduro para imaturo, ou vice-versa, ou de uma classe para outra. Então, por que Deus é imutável? Porque Deus ele não pode se mover em nenhuma dessas classes que eu falei, em nenhuma dessas direções, porque é impossível que isso aconteça. Em Deus não existe nenhuma mudança possível. Deus é o que é, da forma que Ele é. Em Deus a mudança é impossível, mas no homem a mudança é inevitável. Não há o que você possa fazer, você vai mudar. Sabe, nem o homem nem o mundo são fixos, nós estamos sempre em movimento, sempre em movimento. Em um mundo de movimento, nem mesmo aquele homem cheio de fé, nem mesmo aquele homem que tem uma vida de devoção há anos, que acredita tanto no Senhor, é um homem piedoso, cheio de fé, nem esse homem consegue ser feliz o tempo inteiro no mundo que muda. Mesmo esse homem cheio de fé, ele vai buscar de uma forma instintiva pelo imutável. Nós gostamos de estabilidade. Nós buscamos de uma forma, mesmo sem saber instintivamente, por aquilo que é estável. Nós temos medo de mudança, nós não gostamos muito de mudança, por mais que você fale assim, olha, me amarro em mudar. Mas nós temos esse receio pela mudança, nós temos essa ansiedade, às vezes ruim, pela mudança. Nós sempre queremos o estável, nós sempre estamos em busca daquilo que é imutável. Nem mesmo o homem de fé consegue viver completamente feliz. Ele vai sofrer com a perda das coisas. Por mais que ele acredite em Deus, ele tenha Deus aí no seu coração, ele vai sofrer com a perda das pessoas. Pessoas da sua família vão morrer. Pessoas se vão, coisas se vão, pessoas que ele ama se vão. Sabe, todo o coração do homem busca por uma estabilidade das coisas terrenas, mas a capacidade de mudar é uma bênção, meu irmão. Em 2020, 2021, e talvez você esteja passando isso em 2022, você precisou mudar muita coisa na sua vida. Você precisou mudar o jeito que você se relacionava com as pessoas. Você precisou mudar o jeito até como você congregava na igreja. Você precisou mudar até o jeito como você frequentava uma reunião. Tudo mudou e você precisou se adaptar. E preste atenção, a capacidade de mudar é uma bênção. A nossa redenção tem a ver com a mudança.
A mudança faz com que um indivíduo se transforme completamente em outro indivíduo. A mudança faz com que um ladrão se torne uma pessoa honesta. A mudança faz com que uma pessoa devassa se torne uma pessoa pura. Sabe, a mudança faz com que alguém orgulhoso se torne alguém humilde. Até mesmo Deus, quando está executando o seu processo de redenção, o Deus imutável que nunca muda, Ele utiliza a mudança ao seu favor até finalmente atingir aquilo que Ele quer, que é a permanência. E talvez você esteja pensando, mas para que serve eu aprender que Deus é imutável? Por que eu tenho que saber que Deus é imutável? Porque nesse mundo, meu irmão, nesse mundo em que as pessoas mudam, nesse mundo em que alguém fala para você hoje que te ama e amanhã essa pessoa te trai, nesse mundo em que você tem um amigo e fala assim, olha, conta comigo, e quando acontece aquilo que você precisa, ele não está mais com você, nesse mundo em que as pessoas te abandonam, é maravilhoso sabermos que a gente serve a um Deus que não muda. Sabe, a atitude de Deus para com a gente é sempre a mesma. Deus, Ele não acorda um dia de mau humor. Tipo, hoje eu não quero ouvir as orações de ninguém. Deus, Ele não te ama um dia mais e te ama menos no outro dia. Deus, Ele não sofre nenhum tipo de variação. Deus, Ele não pode ser persuadido. Deus, Ele não pode ser convencido, sabe? Então qualquer pessoa que queira ter uma comunhão e um relacionamento com Deus, qualquer mudança necessária nesse relacionamento entre a minha pessoa e a pessoa de Deus precisa ser em mim. Se Deus é imutável e no meu relacionamento com Deus eu preciso que as coisas mudem, Deus não vai mudar. Quem vai mudar? Eu. Uma das coisas que a gente faz é jejum. E é muito comum quando você está precisando de algo, você aumentar a sua carga de oração e aumentar a sua carga de jejum. É bíblico que você, para algumas coisas, você precisa aumentar muito a oração e jejum para que aconteçam. Mas preste atenção, muitos cristãos têm um entendimento errado do jejum. Acham que quando você entra numa campanha de oração e entra numa campanha de jejum, as pessoas acham que o jejum vai mudar a ideia de Deus. Jejum vai comover Deus. Não. Sabe o que vai acontecer com o jejum? Você vai fazer jejum, sua carne vai enfraquecer, para que a vontade de Deus seja colocada dentro do seu coração e você mude. Porque Ele é imutável. Então Deus, Ele não sofre variações, e qualquer mudança que possa haver no relacionamento entre eu e o Senhor tem que ser em mim. Então Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é infinito. Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é imutável, e Deus também é infinito. Sabe, Deus, Ele deseja ser o nosso Deus, mas para que a gente consiga viver isso, a gente precisa preparar no nosso coração para Ele uma habitação de fé, amor e humildade. Sabe, para que Deus seja o nosso Deus, é somente você precisar deixar que Ele venha e se manifeste dentro de você. Para que você entenda isso, você precisa parar um pouco e fugir um pouco das suas ocupações, reservar um pouco de tempo para Deus na sua agenda e meditar em Deus por alguns instantes. Sabe, de tudo que se possa falar sobre os atributos de Deus ou conceitos de Deus, uma das coisas mais difíceis de entender é a infinitude de Deus. É um dos conceitos mais difíceis de entender, porque infinitude significa ausência de limites. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz o seguinte: ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus, Ele é maior do que qualquer linguagem que a gente possa expressar. Deus, Ele é maior do que qualquer conceito que a gente possa explicar aqui essa noite. Não existe nenhuma declaração capaz de definir quem Deus é na sua totalidade. Nada pode expressar quem Deus é na sua totalidade. E a palavra infinito, ela é muitas vezes usada por nós aqui na terra num contexto diferente da infinitude de Deus. A palavra infinito é usada por nós
como se fosse algo que é muito, 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 e a gente não consegue ver o final. Mas a gente sabe que é muito. Um exemplo, você pega uma tia das crianças e você fala, uau, essa pessoa tem uma paciência infinita com crianças. Você pega um professor que é bom, você fala, olha, esse professor, ele ensina com uma paciência infinita para esses alunos. Quando você vê, por exemplo, um artista fazendo algo, você fala, olha, o cuidado que esse artista tem é infinito com as coisas. Mas quando nós dizemos que Deus é infinito, nós queremos dizer, na verdade, que Ele não conhece e Ele não possui nenhum limite. Deus, Ele é um ser sem limite algum, meu irmão. Por essa razão, a gente não pode falar de Deus com medidas, com larguras, tamanhos, pesos, para se referir a Deus. Geralmente a gente fala que Deus é grande, mas é para a gente conseguir, pelo menos, mensurar no nosso entendimento básico de como é Deus. Mas, na verdade, não existe nenhuma palavra, nenhuma medida, nenhum peso que possa se referir a Deus. Tudo isso indica proporções. E Deus não há proporções. Tudo que Deus é sem colocar, sem tirar nada. Deus é simplesmente Deus, sem adição, sem subtração. Deus é Deus sem crescimento, Deus é Deus sem desenvolvimento. Deus, ele não precisa de alguns dias para melhorar, não, ele é daquele jeito. Nada em Deus é mais ou menos, nada em Deus é grande ou pequeno, ele simplesmente é Deus. Então, Deus sendo infinito, tudo que provém da sua natureza também tende a ser infinito. Nós somos criaturas, somos seres frustrados, porque nós somos criados por um Deus infinito, para viver uma vida na eternidade, e somos colocados dentro de um tempo, e somos frustrados porque nós temos limitações impostas sobre nós, tanto internas quanto externas. Sabe, mas como é bom quando a gente consegue se desligar um pouco das limitações que a gente tem. Como é bom quando a gente consegue tirar um pouco das atenções das coisas que a gente não consegue fazer. Tirar um pouco a nossa mente das coisas que nós não temos ainda a capacidade de fazer. Como é bom quando a gente consegue voltar os nossos olhos para um Deus que não tem nenhuma limitação. Sabe, gente, para Deus o tempo não passa, permanece. E aqueles que estão em Cristo, nós podemos compartilhar dessas mesmas riquezas, de tempos infinitos e anos infindáveis que Deus tem para nós. Por isso Deus, ele jamais se apressa. Por isso Deus, ele não tem prazos para cumprir. E eu creio em algo em Deus. Deus, ele pode redimir o tempo da tua vida. Sabe, às vezes a gente se acha muito velho para fazer tal coisa. Às vezes a gente acha que o tempo passou e a gente perdeu o tempo. Sim, algumas coisas a gente perdeu o tempo mesmo, a gente não percebeu. E às vezes você listou um ano da sua vida, por exemplo, 30 anos. Quando eu tiver 30 anos eu quero estar assim. Casado, no emprego, já ter dado entrada na minha casa própria. Então você tenha metas assim, quando eu tiver 40 anos eu quero fazer isso. Quando eu tiver 50 anos eu quero conquistar isso. E talvez você já tenha 30 anos e você não tenha conquistado aquilo que você escreveu. Talvez você tenha 40 anos, 50 anos, talvez 60 anos e você não tenha conquistado aquilo ali. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Deus é o Senhor do tempo e Deus, ele pode fazer as coisas acontecer do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Basta ter um propósito para que aquilo possa acontecer. Deus, ele não tem prazos para cumprir, ele não se apressa, e saber disso é suficiente para que a gente possa se aquietar. Para que a gente não ande ansioso pelo dia de amanhã. Para que a gente não fique ansioso porque a gente não sabia que tinha uma pandemia 2 anos atrás.
E pegou todo mundo de surpresa, você teve que mudar às vezes de cidade. Eu mudei de cidade por causa da pandemia, eu mudei na verdade de estado por causa de pandemia. Meus filhos mudaram de escola, mudaram de amigos, eu mudei de trabalho. Toda a minha vida mudou por causa de uma pandemia, que eu nem tinha noção que ia acontecer. Mas saber que Deus, ele jamais se apressa, ele não tem prazos para cumprir, e ele é infinito, ele pode fazer o que ele quiser. Tudo isso, só de saber disso, já faz o meu espírito se aquietar, acalmar os meus nervos. Porque para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que não estão em Cristo, tempo é um monstro devorador. As pessoas dizem, olha, tempo é dinheiro, tempo é um monstro devorador. Olha, você pode perder qualquer coisa na sua vida, mas não perca tempo. É isso que você ouve a vida inteira. Mas aqueles que são filhos de Deus, o tempo lhes serve, porque o tempo está submetido à eternidade de Deus e à vontade de Deus. Tudo que tem uma vida natural atravessa um ciclo natural do nascimento, morte. Então deixa de existir, mas a vida de Deus se volta sobre si própria e jamais se cessa. João capítulo 17, versículo 3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe, meu irmão, não somente Deus é infinito, mas a misericórdia de Deus também é infinita. Eu não estou dizendo para você que você tem que viver uma vida desregrada, porque na verdade, se você viver uma vida desregrada, quem tem a perder com isso é você. Mas a misericórdia de Deus é infinita, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Até o pecado tem os seus limites, mas a graça de Deus é sem limites. Sabe, esse é o Deus a quem nós adoramos. Esse é o Deus pelo qual nós estamos aqui essa noite reunidos a adorar. Ele é a pessoa mais importante deste lugar. Ele é o nosso amigo fiel, que Ele é eterno, Ele é imutável e Ele é infinito. O seu amor e o seu poder, nada possui medida ou fim. Feche seus olhos. Eu senti no meu coração de falar sobre quem era Deus. Por quê? Porque existe uma onda de preocupação sobre as pessoas da terra. Nós somos preocupados porque, principalmente nesses últimos 2 anos, a nossa vida precisou mudar, mesmo sem a gente querer que mudasse. A nossa vida mudou, tudo mudou. E com isso as suas preocupações aumentaram, a sua ansiedade aumentou. Muitas pessoas começaram a sofrer de várias doenças, principalmente de doenças psicológicas. Eu queria te lembrar essa noite que Deus, Ele controla todo o tempo da sua vida. Toda a sua vida está dentro da eternidade de Deus. Aquilo que vai acontecer para você daqui a 1 ano, a 3 anos, 5 anos, 20 anos, para Deus já é uma realidade. Ele já consegue enxergar isso hoje. Por mais que no meio disso a ansiedade tenha tirado a sua paz, muitas pessoas tenham abandonado você tem se sentido sozinho, talvez com uma carga pesada. Eu queria dizer para você que o amor de Deus para com você continua o mesmo. Ele é imutável. Eu queria dizer para você também que se você não se sente capaz de continuar, e você acha que você talvez perdeu o tempo, principalmente nesses 2 anos, talvez você perdeu tempo na escola, talvez você perdeu tempo na faculdade, perdeu tempo no vestibular, talvez você não conseguiu concluir seu curso e você está desesperado. Eu queria dizer para você o seguinte: Deus não tem nenhum limite. Inclusive o tempo, Ele pode redimir na sua vida. Aquilo que você acha que ia alcançar daqui a 10 anos, Deus pode fazer que funcione daqui a 3 anos. Basta sair uma palavra do trono de Deus e um decreto para que as coisas aconteçam. E eu quero orar por você.
Se você está nessa situação, eu queria que você fizesse uma oração na sua vida e para a sua vida agora aí. E você pudesse orar dizendo: Senhor, eu coloco sobre o Senhor toda a minha preocupação e toda a minha ansiedade. E eu oro para que o Senhor possa trazer paz, calmaria para a minha vida. Eu quero descansar. Talvez você esteja cansado, mano. Talvez você esteja cansado. Talvez esses últimos anos cansaram a sua vida. Talvez você se sinta até mais velho. Você envelheceu muito, talvez, nesses últimos 2 anos. Mas Deus quer pegar o controle de volta. E Ele quer liberar paz sobre você. Ele quer liberar um tempo de Salmo capítulo 23 na sua vida. Para que você possa deitar em pastos verdejantes, ouvindo águas tranquilas, enquanto Deus resolve os seus problemas. Senhor, eu oro para que os meus irmãos sejam cheios de expectativa sobre o que o Senhor vai fazer na vida deles. Eu oro para que o Senhor renove as forças, que o Senhor dê alívio ao cansado, que o Senhor traga a paz, revigore a paz que existe dentro de nós. Eu oro para que o Senhor tire as nossas preocupações. Eu oro para que nós possamos colocar diante de Ti com oração e súplica todas as nossas ansiedades. Que o Senhor carregue isso de nós, faça-nos, Pai, confiar ainda mais no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.